programa Júnior Moço Revela hoje recebendo uma pessoa incrível que luta pelo direito das pessoas, das mulheres, das crianças, enfim, uma pessoa querida e muito simpática e amada pelo povo de Sorocaba, a vereadora Fernanda Garcia. Seja bem-vinda ao nosso programa, Fernanda. Obrigada, Júnior. Eu agradeço, uma gratidão poder participar do seu programa, tenho acompanhado. E a gente está aqui para poder conversar um pouquinho, falar do que a gente tem pensado. Você coloca como desafio, né, ocupar na política um lugar na sociedade machista. Você acredita que a mulher, com tantos empenhos que tem sido feito, ainda encontra muitas barreiras e essas barreiras elas são sofridas em todos os aspectos? Sim, nós mulheres vivemos, né, no corpo e na alma toda a opressão. Né? A gente, no período não só na política, né, mas experimentando hoje no campo, né, extremamente masculino, hoje a política ainda é machista e isso a gente na Câmara Municipal tem percebido. Primeiro, quando você vai opinar, né, colocar sua opinião, tem cortes ou não dão atenção. Então, maneira também de tirar aí, né, cercear o direito da mulher. Cercear. Mas nós mulheres, né, nessa sociedade machista, a gente vivencia isso em todos os espaços. Na política é evidente, como eu falei, então é uma quebra também isso, você estar no espaço onde ainda é muito masculinizado e cobrar, né, para que tenha um respeito, para que tenha a voz, esse é o nosso papel, não só a nossa voz, né? Acho que um trabalho no nosso mandato é para que outras pessoas, outros movimentos sociais também tenham voz no espaço ainda que é elitizado. A Câmara Municipal de Sorocaba é elitizada. Nós temos 20 cadeiras, só 2 mulheres. E se for parlamento no Brasil, nós somos na figura, assim, representatividade feminina, é menos de 15%. Então isso é muito grave, né? Essa dificuldade você sente também, além de como política, como mulher, na figura do cotidiano, social? Mais geral, né? Mas hoje é muito presente na política. Tá. Mas no social a gente percebe aí as dificuldades, né? A sociedade, ela representa em várias formas o machismo, né? Dentro do partido onde eu participo, a gente tem uma luta também em relação ao machismo, né? Incentivando mais mulheres que venham participar da política. Mas quando você está no espaço onde o social, caminhar à noite, né, é uma insegurança para nós mulheres, né? Então, todo momento nós temos que estar tomando cuidados, se questiona a nossa roupa, questiona o modo que nós falamos. A todo momento está sendo aí questionada e tentando ver a mulher como objeto sexual. E na política não é diferente, então mesmo tendo aparência, né, as pessoas falam, nossa, Fernanda, você, né, parece uma pessoa assim, doce, né, você é uma pessoa que parece que é não é que tem assim, pelo fato de ser mais nova, delicada, né? Delicada. As pessoas acham que a gente também não tem empoderamento. E daí é interessante porque isso eu tenho aprendido nessa caminhada. Nós estamos no 2º mandato, nós somos aí a 5ª mais votada na cidade, isso é uma grande alegria, porque mostra o reconhecimento do nosso trabalho. E também a forma de agir. E engraçado, porque tem outras pessoas que quando me veem na rua falam, nossa, Fernanda, mas você é muito brava lá, né? E daí esse outro lado eu não tinha percebido. De um tempo pra cá... Não é brava, tá se colocando, né? Vem questionando, mas quando a mulher ela se impõe, ela questiona, olha, esse projeto é importante por causa disso, ou o prefeito vem apresentar alguns projetos que são ruins para a população, e a gente diz que esse projeto vai prejudicar e se impõe de uma maneira mais hostil, uma maneira mais dura, né? As pessoas acham que a gente está brava. Então é uma visão que a mulher sempre tem que ser amável, né? As injustiças sociais são grandes, né, Fernanda? E assim, Sorocaba, ela é uma cidade hoje, na região metropolitana, muito respeitada. Só que ela cresceu muito, então a população se diferenciou muito. Então tem muitas pessoas que vieram de outras cidades para compor a região de Sorocaba. E você acredita que isso trouxe uma dificuldade maior para poder legislar em Sorocaba ou facilitou essa mutação, né? Contribui.
vem gente nova, né? Você vem muita gente de São Paulo para cá. Eu acho que é interessante essa troca, né, de informação. A cidade de Sorocaba é polo da região metropolitana, ela emana política, né, e arte para as outras regiões. Embora tenha pouco incentivo em questão a artes, mas é uma região onde ela tem uma troca muito grande. Eu acho que é positivo. Você instituiu no município de Sorocaba o programa Toda Mulher Merece uma Doula, né? Que dispõe que é um projeto muito bonito e de suma importância. A gente fala muito bonito, mas mais que bonito, ele é de suma importância. Queria que você falasse um pouquinho sobre ele e como que você vê esse projeto futuramente, né? Porque no Brasil tem isso, né? Vocês, enquanto políticos, lançam e aí outro político às vezes fala, não vou dar continuidade, vou fazer de tudo para cercear porque foi outro político que fez. E eu penso, nós estamos falando do povo brasileiro, né? É a melhoria para a população, né? Acho que os projetos são positivos, eles devem ser aprovados. Os projetos que são ruins, né? E daí todo projeto vai plenário, ele vai para ser amadurecido. O nosso projeto, né, que se tornou lei, ele é importantíssimo porque ele traz a questão da violência obstétrica. E ter uma doula para orientar, para dizer o que a mãe está sentindo é assim mesmo, principalmente as primeiras, né? E ter assim, essa segurança que o tempo do parto, ele é longo se você quer um parto normal. E o parto normal, para a mulher, ele é positivo porque ela volta ao normal, né? Ela sente aí uma recuperação muito mais rápida do que a cesariana. Nada como ter uma mulher mesmo podendo legislar para poder estar à frente dessas leis e saber a importância, porque muitas vezes, né, não desmerecendo os homens, né, mas muitas vezes a maternidade nada como uma mulher para poder entender. Penso eu que a mulher ela tem uma visão mais ampla, né, que às vezes os homens falam assim, você fala muito isso da mulher, mas a mulher ela é mais sensitiva, ela é mais sensível, ela consegue muitas vezes ir, né, aonde o homem às vezes não consegue chegar. E esse é um dos grandes desafios, né? Dentro desses grandes desafios, hoje o país tem meio que uma divisão, né? Uma divisão que às vezes é meio que perigosa, porque ou é extrema direita, né? Ou é uma extrema esquerda e existe uma divisão do nosso país. Como que você vê esse momento, que é um momento delicado, né? Estão se aproximando as eleições e isso faz com que a gente fique um pouco atento, né? E como você, Fernanda, como política e como mulher, pensa sobre essa situação? Nós temos hoje um governo, né, posso falar, né, o governo, sim, pode. Jair Bolsonaro, do qual nós não nos representa, né, esse governo, onde as mulheres muitas vezes viram chacota, não são respeitadas, as comunidades LGBT também não são respeitadas, a pessoa negra, ou seja, a classe trabalhadora não é respeitada por esse governo. Não só em relação ao processo pandêmico que ocorreu, né, em relação a várias mortes, mas a miséria que se alastrou. Hoje nós temos aí um número de mais de 13 milhões de pessoas que estão no desemprego, fora as que desistiram de procurar emprego. Aí essa situação gera no país, né, toda essa instabilidade do governo, eu acho que aumenta com a miserabilidade e essa polarização agora que nós temos no período eleitoral, ela vai ficar mais acirrada, né? Me dá uma impressão assim que as pessoas estavam meio que cansadas de lutar, né? E de repente reacendeu uma chama, assim, ou a gente luta agora ou a gente vai perder para sempre. E muitas vezes eu penso que a grande maioria ainda ou, por incrível que pareça, escuta muito rádio, né? E vê TV aberta em alguns lugares do país, que não tem tanto acesso à TV a cabo, não tem, por incrível que pareça, acesso à rede de internet. E essas pessoas, o que será que elas estão visualizando, né? Porque são talvez as pessoas que mais precisem de políticas públicas, mas será que elas estão tendo acesso à verdade? Porque a gente não sabe o que está chegando para elas, não é?
Então, você acredita que o Brasil, você fala que vai continuar ainda, após a política, uma crença aí de alguns seguidores, mas você acredita que em todo o Brasil, pela grande extensão territorial que existe um trabalho sendo feito para que toda a população consiga ter acesso à informação verdadeira? Essa tentativa, eu acredito que sim. Tem sempre grupos que querem desconstruir a verdade e através das redes sociais, WhatsApp, vídeos são falsificados. Tem muitos vídeos falsificados. E isso, acho que é uma luta, né? Essa polarização ela está em todos os espaços. Na imprensa, né? nas redes sociais, e até a rede social ela facilita para que muitas vezes essa fake news se permaneça, porque a pessoa vê tantas coisas que não são, por exemplo, a questão da negacionismo, né? Terra plana. Não era impensável que as pessoas voltassem a acreditar nisso. E daí começa a ler teorias, e a pessoa acaba se convencendo, porque ela vê várias matérias sobre isso, porque a própria rede social vai trazendo para ela essa informação. E é ruim, né? Porque daí ela começa a se basear em informações que são de fake news. Então é um problema sério que precisa ser resolvido, mas isso só vai ser resolvido quando mais pessoas... Acho que essa questão não é só conversar nas redes sociais, mas é conversar tete a tete com as pessoas pessoalmente. É o serviço de formiguinha mesmo, né? Que com a pandemia não foi possível, e as pessoas estavam muito isoladas. E a rede social foi o único meio de comunicação, né? Que, é lógico, começou um pouco antes, 2018, mas com a pandemia também se intensificou. E acho que agora a gente está vivendo um momento de abertura, já com essa questão, né, de combater as fake news, orientando, olha, vê uma informação, como você falou, leia mais uma vez, veja outro, né, meio de outro noticiário, veja outra emissora, mas procure mais informação, porque não acredite na primeira. E é um trabalho árduo que a gente vai, né, eu acredito que a gente vai vencer essa fake news, mas vai exigir de todos, de todas. Acho que o seu espaço aqui para a gente falar é um combate à fake news. E nós vamos falar sobre o espaço, nós vamos falar depois sobre os seus projetos, o que você pretende para fazer desse país ir para frente. Estamos com Fernanda Garcia e nós voltamos no próximo bloco. Bom, bonito e barato. Móveis e artigos em MDF cru. Sabe aquela loja que você entra e não quer mais sair? É aqui na Bom, Bonito e Barato, aonde você vai se deliciar com muitas novidades. Aqui tem de tudo para você se deliciar. Rua Paula Ney, 1060, cidade de Votorantim. Telefone 988052206, 98807-5371. Vem pra Bom, Bonito e Barato. Tá esperando o quê? O ontem já foi. O futuro está chegando. Venha fazer teatro com o Júnior Mosco. Venha ser um grande ator, uma grande atriz. Chegou a sua oportunidade. Vem junto com a gente. Vem fazer teatro. Você aí, vai ficar sem fazer arte? Venha correndo fazer arte com o Júnior Mosco. As vagas do Faça Arte já estão acabando, mas corra que ainda dá tempo. Faça como eu, venha fazer a sua. Venha fazer arte com o Júnior Mosco. Venha me Faça Arte. Vem pro Faça Arte. Miau Companhia Veterinária. Tudo do bom e do melhor para o seu pet. Internação e exames laboratoriais 24 horas no local. Traga já o seu bichinho. Rua Antônio Walter 63, Centro, na Rua do PA, Votorantim. Telefone 15 996 47 97 40, 15 30 19 13 33.
Fernanda Garcia, vereadora de cidade de Sorocaba, candidata a deputada federal, é isso? E tem muitos planos e projetos, né? Porque o que é muito importante, além de ter planos, é ter projetos, né? E você é uma pessoa que é ativista. Eu tenho uma cena sua que me chamou muito a atenção, não sei se vocês se recordam, eu não lembro, acho que foi para a eleição, para a última eleição. Estava uma noite de carnaval e você fazendo campanha, eu estava com a minha equipe, você chegou, você estava distribuindo um selo, aí a gente estava também trabalhando, né? Aí a minha equipe falou assim, mas não pode colocar, eu falei, não pode, vamos todo mundo colocar o selo, porque é uma coisa de verdade. Eu não sei nem se você se lembra disso. Aí toda a minha equipe trabalhando, e falei, e é gostoso de você ver quando a pessoa está trabalhando em prol do povo, e é onde o povo está, né? Eu costumo dizer assim, a cultura tem que ir onde o povo está, não é o povo vir onde está a cultura, né? E o político tem que ir onde o povo está, não é o povo vir onde está o político, né? Sempre é uma coisa inversa, né? E aí ficou muito marcado, e assim, você ganhou um fã naquele dia, porque obrigada. Eu achei, sabe, eu admirei, eu gosto de pessoas que vão à luta, né? E isso é luta, né? Não estava ali, né? Numa noite de carnaval, a gente estava trabalhando, mas você também estava trabalhando. Eu acho isso de suma importância. Então, aí você vê e você percebe as pessoas que realmente estão fazendo, né? E aí quando você fala, estão no segundo mandato, não eu penso que não é assim por acaso, é porque realmente fez, né? E as pessoas acreditam. E tem uma questão que eu penso hoje, Fernanda, que embora existam muitos políticos ruins, né? Que conseguem se eleger, às vezes eu não sei como, porque eu não entendo esse negócio muito dessa conta que faz de política e tal, mas tem muitos políticos bons. E acredito, talvez, que a partir dessas eleições agora, as pessoas vão tomar mais cuidado, porque, como você falou, durante a pandemia, todos nós ficamos muito antenados na televisão. Então a gente via ministros se transformando em celebridades, políticos se transformando, porque a gente queria saber sobre a tal da Covid, né? Eu pensava assim, eu vou morrer, eu tenho mais uma semana de vida, como é que é? Era uma dúvida, então você ficava ligado ali, qualquer notícia, e a gente viu um estardalhaço que fizeram com a humanidade, né? Todo mundo só sofria, né? Então eu penso assim que é um novo segmento e é uma reconstrução do país, né? Nós não podemos negar isso. Mas é por conta da pandemia? Eu não sei se é por conta da pandemia ou se é por conta do governo que teve, mas é uma reconstrução principalmente sobre as reformas que o governo federal fez. Você gostaria de falar um pouquinho sobre como que você pensa a respeito dessas reformas? Sim. Uma das questões que a gente pretende, né, assumindo a Câmara Federal, como deputada federal, é contribuir, né, na questão das contras-reformas. Nós tivemos aí reforma trabalhista, reforma da Previdência, a emenda constitucional 95, que é a antiga PEC do teto, né, a PEC dos gastos, que congelava aí por 20 anos, congelou, né, o congelamento por 20 anos dos investimentos, saúde, educação, segurança pública. E o nosso objetivo é montar aí, contribuir para que a gente faça aí uma pressão ao governo para revogar todas essas reformas, que ela vem prejudicando bastante, porque na região nós temos várias universidades. Aqui nós temos a UFSCar na cidade. A UFSCar é uma universidade federal que está correndo risco aí de trancar alguns cursos. Por quê? Porque está aí com verba reduzida, através dessa emenda constitucional de 95. Quando nós temos o congelamento e não avançando, nós tivemos processo, né, 10% a inflação no país. E isso agravou o poder de compra, mas também de investimentos nas universidades. Então pode faltar desde o básico, papel higiênico, bolsa trabalho para estudantes. Então aumentou ainda o problema que já existia no país. Então nossa intenção é que haja cobrar, né, para que sejam revogadas essas reformas, que para a classe trabalhadora isso é muito caro, né? Quando você fala da reforma trabalhista, né, é muito maluco, né, a gente pensar assim, porque as pessoas perderam o direito, né, da aposentadoria, né, as pessoas completavam, tinham a idade, tinha, né, homem, 35 anos,
se aposenta, de repente não se aposenta mais, e fica pedágio daqui, pedágio dali, e hoje existe uma fila de espera pelo próprio INSS, as pessoas se aposentam, mas para a implantação, que levava de 2 a 3 meses, está levando quase 2 anos. E aí você fala assim, e essa pessoa que se aposentou, fica 2 anos sem receber, como é que ela vive? Né? E isso passa desapercebido, né? Pelo governo, né? O governo vai jogando para frente, e é da mesma maneira da questão da saúde, né? Não se concebe a ideia hoje das pessoas ficarem numa fila esperando 1, 2 anos para um exame. Então imagine se ele está 1 ano, 2 anos para esperar um exame, e se for uma cirurgia, morre mesmo, né? Morre e não vê. Então, quando você fala de reavaliar essas reformas, não é ir contra, mas é reavaliar mesmo, porque é de suma importância, né? E muitas vezes as pessoas entendem que quando fala de uma reavaliar, fala, não, é do contra, quer ser contra porque é do contra. Não, é justamente isso, é reavaliar porque estamos falando sobre o nosso povo, né? E que tem hora que me dá uma impressão assim, Fernanda, não sei se você... O cidadão está lá falando no plenário, ele fala assim, gente, ele não está falando do brasileiro, ele não é brasileiro, eu não sei de onde que ele é um ET, porque ele fala como se ele tivesse num país todo redondo, que tudo fosse muito bem certinho. Ele não vive no Brasil. Não sei se você tem essa impressão aqui, se coloca num posicionamento que deixa a gente pensando aonde é que ele está se localizando. E quem é esse povo brasileiro que não come, que não tá, porque ele não fala desse povo, ele fala só das pessoas que estudam no colégio particular, que tem plano de saúde, que não anda de transporte público, né? Então, ele vê um outro lado da moeda, né? E acredito que a grande população anda de transporte público, usa, sim, o hospital, o SUS, enfim. Então, é esse olhar que tem que ter, e é esse olhar que Fernanda pretende ter e lutar. Exatamente. Quando nós falamos, tem uma frase que eu gosto bastante que é muito verdadeira. A nossa cabeça pensa onde nossos pés andam, né? Seja na política, na arte, em todos os lugares, né? Então acho que a gente nunca deve se afastar do que a gente acredita, né? Se enquanto vereadora hoje a gente está conversando com a população, a gente vivencia isso, a gente vai nos lugares. Eu uso o serviço público de saúde, eu não tenho serviço particular, né? Porque eu acredito que o SUS tem que ser para todas e todos. Eu acredito que deveria nem ter particulares, porque deveria ser tão boa a qualidade do SUS que as pessoas não precisariam ter aí outro convênio, né? Mas para isso você precisa vivenciar, você precisa ver como está a situação. Acho que assim em tudo. E realmente tem alguns parlamentares, né, que não vivenciam. E daí é difícil falar o que você não conhece, ou criar uma ilusão. E muitas pessoas, elas se acham, né, ouvindo aqui, falam, nossa, mas da onde, né? Então as pessoas estão começando a perceber também quem está falando a verdade e quem não está. As pessoas estão cada vez mais, tem uma parte que ainda está sendo na ilusão, mas tem muitos que estão despertando. Quando você vai numa estrutura pública de saúde, não tem o básico, que seria um médico para atender, medicamentos, você não tem a estrutura com pintura bem organizada, isso gera um sentimento de revolta na população. E quando eu digo que nós somos contra as reformas, é por causa disso. Essas reformas, elas tiram direitos da população, da classe trabalhadora, que teve uma luta, teve várias movimentações, pessoas adoeceram, entregaram sua energia física para construir algo, né? Morreram nessas lutas e, de repente, numa canetada, tirar direitos trabalhistas, 13º, férias, e vender uma ilusão que a pessoa vai ser uma empreendedora porque ela tem abriu um CNPJ, quando na verdade não é. Quando o governo não fornece estrutura para isso, tem que fornecer estrutura básica, né? Tem que dar mais elementos. Um absurdo dos absurdos que aconteceu aqui no estado de São Paulo, não sei se foi em todo o país, mas acredito que foi uma lei do então ex-governador João Dória, quando ele colocou que
aposentados voltassem a pagar novamente o INSS, ou o professor pagasse novamente, que daí é uma outra lei, mas eles pagam. Então, eles já aposentaram, têm 80 anos e continuam pagando a aposentadoria. Eles não vão ter uma outra aposentadoria. Então, para onde está indo esse dinheiro, né? Ah, mas se não fizer isso, veja bem, essa pessoa trabalhou, aposentou e agora tira. E muitas vezes aquilo que está tirando é o dinheiro, muitas vezes, que era para o remédio, né? Nós temos pessoas idosas hoje que não têm dinheiro para comprar os medicamentos. Se você vai numa farmácia, infelizmente você está com um problema de saúde, é 600, 700 reais. E me parece que não é pensado nisso. E quando chega a época de eleição, aí a gente percebe que pessoas que foram lá, que votaram para aquilo que, não, bota lá de novo para o aposentado pagar, tira o direito do remédio. Aí não, daí chega nessa época, parece que esqueceu, né, que aquilo foi feito. E aí você fala assim, mas, né, o povo, será que realmente esqueceu, não esqueceu? Pelo menos uma coisa é certa, esse João Dória saiu e parece que não volta mais, né? Exatamente. E a gente tem uma situação complicada, né, no país. Se a gente não participar e não pensar num projeto, né, e não participar dele, a gente não consegue avançar. Então a sociedade, ela está em constante mudança. Vai depender também da participação de cada um. Só que quando nós não debatemos como está a situação do país, quando não debatemos, por exemplo, por que o estado de São Paulo é o estado mais industrializado? Por que no Nordeste não tem empresas lá? Por que não pode ser levado um pouco dessa riqueza para outros lugares? Quando a gente parte que o Brasil como um todo, que é muito grande território, ele precisa também de ter outras riquezas. Por que as fábricas não levam, né? Por que só o estado de São Paulo foi fixado aqui? Teve interesse político, teve toda uma questão política em volta disso. Então é importante debater isso. Quando mais pessoas começarem a debater e discutir, porque, né, tem até a poesia do Bertold Brecht, né, que fala do preço do feijão, do arroz. Se a gente não sabe tudo isso, né, a pessoa vira um analfabeto político, porque ela não participa da sociedade como ela deveria. E ela vai sendo levada, né, e daí constantemente no próximo período ela vai ser induzida a apoiar determinado candidato, mas ela não lembra o que ele fez, não teve a oportunidade de pesquisar, porque também a gente tem outro fator que eu identifico, né? A gente tem uma carga de trabalho muito grande. Então as pessoas estão trabalhando muito para conseguir sobreviver. E quando chega na casa, ela não tem muito tempo para ler um jornal, ela absorve o que vai sendo colocado, né? E assim, para a gente estar encerrando, você acredita num país melhor para 2023? Eu acredito e trabalho para isso todo dia. Eu acho que o fato da gente defender uma outra sociedade, mesmo com o cenário difícil, né? Eu acho que esse cenário pode até contribuir para que mais pessoas venham a participar da luta, né? Mas eu acredito numa outra sociedade, né? Esperamos que esse está sendo difícil, mas que 2023 seja melhor, mas ainda vai exigir, né, uma participação da sociedade, porque é um processo de transformação. A transformação não se faz num dia, né, no mês. A transformação social, ela se faz com várias pessoas participando da sociedade, opinando e aí agindo, né? Como você falou, a gente estava lá entregando o adesivo, falando não é não sobre a violência doméstica. Em todos os espaços as pessoas têm temas para debater, têm posições para serem tomadas. Porque a vida, ela é assim, você tem que ter uma posição de que lado você está da história. Você tem que se impor, né? E eu acredito que eu espero que seja melhor, mas não, acho que vai estar um pouco melhor, porque para ela estar melhor para a classe trabalhadora, a gente tem que ter muitas lutas que serão travadas, mas tem que ter conquistas realmente para a classe trabalhadora. E retomadas, né? Acho que a classe trabalhadora tem que ocupar o seu lugar aí de estar participando também, dirigindo, ocupando espaços de poder. Estivemos aqui com Fernanda Garcia, futura deputada federal, que vai estar lutando pelas mulheres, pela cultura, pela educação, pela saúde, né? Mulheres determinadas e fortes. Foi um prazer ter você aqui. Foi gratidão. Muito bom, viu? Gratidão mesmo. Realização
Associação Fazendo Arte.